Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física, dando continuidade ao nosso assunto de eletrostática, certo? Nós vamos falar agora sobre a força elétrica. Considere uma carga elétrica putiforme. O que seria uma carga elétrica putiforme? Uma carga elétrica do tamanho de uma partícula, do tamanho de um ponto, certo? Ou seja, um corpo eletrizado cujas dimensões são desprezíveis em relação à distância que o separa de um outro corpo eletrizado, certo? Essa carga pode, ao interagir com outra carga eletricamente carregada, pode verificar que há atração ou repulsão. Segundo o princípio da eletrostática, se forem cargas de sinais opostos, vão se atrair. Agora, se forem cargas de sinais iguais, vão se repelir. Vai ocorrer a repulsão, certo? É justamente essa força elétrica que faz com que os prótons e os elétrons se atraem ou se afastem, certo? Bom, a força elétrica ela é calculada como sendo a constante K, que é a constante eletrostática, multiplicada pelo produto das cargas, onde temos a carga 1 e a carga 2, certo? Essa força de interação foi estudada por Charles Coulomb, que estabeleceu a seguinte lei: o módulo da força de interação elétrica é diretamente proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ou seja, ele percebeu que quanto maior fosse a distância, menor era a força de interação entre essas cargas, certo? Então, ele chegou à conclusão de que a distância é inversamente proporcional à força, certo? De tal forma que se a distância duplica, a força vai cair a 1/4. E se a distância diminui, no caso pela metade, a força irá aumentar, certo? São inversamente proporcionais. Em torno da Terra, nós sabemos que tem um campo gravitacional, devido à questão da atração das massas, como a gente viu lá em gravitação, no primeiro ano, onde cada ponto associa um vetor, justamente o vetor da gravidade, que aponta para o centro da Terra. As cargas também possuem um campo, chamado campo elétrico. Um corpo eletrizado, devido à sua carga elétrica, cria ao seu redor um campo chamado campo elétrico. Em cada ponto surge um vetor de campo elétrico. O campo elétrico é uma propriedade influenciada pela presença da carga Q, que não depende da carga de prova Q minúsculo, Qzinho,
para a sua existência. Ou seja, fazendo uma analogia ao planeta Terra, a Terra não necessariamente precisa, vamos supor, da Lua, certo? Sem a Lua, a Terra ainda continua tendo gravidade. Mas com a presença da Lua, a Lua sofre uma força de interação com a Terra, ao qual faz com que a Lua orbite em torno da Terra. O mesmo ocorre com as cargas. Uma carga eletrizada, uma partícula eletrizada, ela possui um campo elétrico em torno dele, em torno desse corpo, certo? Onde vai ter vetores de campo elétrico que podem ser calculados. Não necessariamente vai precisar da presença de outra partícula. Basta a presença de só uma partícula. No caso aí, o nosso Q maiúsculo, certo? Nosso Qzão. Nós podemos ter dois tipos de partículas, que são os prótons e os elétrons, um positivo e o outro negativo. Os prótons, que são os positivos, os campos gerados por eles são divergentes, ou seja, sempre aponta para fora, certo? Já os campos de cargas negativas são semelhantes ao do planeta Terra, sempre aponta para o centro da partícula, certo? Nesse caso, ele tem linhas de forças convergentes, sempre apontando para o centro. E as partículas positivas são divergentes, assim como o Sol emite a sua luz, certo? A luz do Sol, ela é divergente, ela é emitida para todos os lados. Assim também é o vetor, as linhas de força do campo de uma partícula positiva, certo? Aqui nós temos as linhas de força de interação. Observe que a positiva com a negativa, elas se encaixam, fazendo aí a questão da interação e a atração entre as duas partículas. Já cargas iguais, elas não se encaixam, fazendo assim com que haja repulsão, certo? Fazendo assim que haja a repulsão. Opa, passei 2 vezes. O campo elétrico, ele é calculado como sendo representado pela letrinha E, onde a gente calcula a força eletrostática dividido por uma carga qualquer, certo? Por exemplo, eu tenho 2 cargas, sempre esse Qzinho aí, esse Q minúsculo, vai ser a carga menor, certo? A direção desse campo elétrico, o vetor E, tem a mesma direção do vetor F, na questão da força. E o sentido justamente vai depender da carga de prova. Porque se ela for positiva, o campo elétrico vai ter o mesmo sentido da força. Já se a carga for negativa, a carga de prova, que é o Qzinho, que é a partículazinha menor, ela vai ter sentido oposto à da força, certo? Porque nós sabemos que o positivo ele é sempre divergente, sempre vai apontar para fora, certo?
E no caso, como são forças, sinais diferentes, o sinal da força vai estar apontando para a carga, certo? Assim vocês podem reparar. O campo elétrico uniforme é aquele que é constante, é aquele que o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos, que geralmente também são encontrados em pilhas, baterias, certo? Onde tem um polo positivo e um polo negativo, onde vai fazer com que esse campo magnético tenha uma certa orientação, certo? As linhas de força de um campo elétrico uniforme são retas paralelas, igualmente espaçadas e de mesmo sentido. O campo elétrico de carga pontual, ou seja, de um só ponto, ele é situado a uma distância d da carga, que tem intensidade E, que depende do meio onde a carga se encontra, certo? Essa constante K, pessoal, que ela é uma constante eletrostática, ela sempre vai depender do meio, certo? Só que nos nossos estudos a gente vai considerar o meio como sendo o vácuo, certo? Que vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, certo? E por fim, nós temos aí o campo elétrico de uma carga pontual. Se o Qzão for positivo, o vetor campo elétrico é de afastamento. Se o Qzão for negativo, o vetor campo elétrico é de aproximação. Justamente porque o positivo ela é divergente, ou seja, tende a se afastar. Já a negativa é convergente, tende a se aproximar, apontar para o centro, certo? Pois por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem estar me chamando no WhatsApp. Estarei à disposição de vocês para tirarem as dúvidas. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês façam exercícios, bons estudos e até a próxima.